Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E Paulo Renato. Cadê ele, Miranda? Ele precisou ir tomar um cafezinho. Então tá certo, ele já volta. Na técnica, o Clever, nós vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, ainda no capítulo 14. Sobre os médiuns sonambúlicos. Médiuns sonambúlicos é o tópico, e nós vamos reiniciar o item 174. Isso, vamos bom? lá. Então vamos nós aqui enquanto Paulo Renato não volta. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que depende do organismo e que nada tem a ver com a elevação, o adiantamento e mesmo o estado moral do indivíduo. Isso é importante, hein, Miranda? Sim, já comentamos isso outro dia, né? Porque... Foi no último estudo, você e Paulo Renato falaram sobre isso, né? Não é o fato de ser médio que é confiável, porque nós lidamos com muitos médios que nos impõem situações em nome do mentor, do guia, mas o guia deve ser guiado por Jesus primeiro. Então vamos nós aqui, e ele diz o seguinte: pode, pois, um sonâmbulo ser muito lúcido e ao mesmo tempo incapaz de resolver certas questões, se o seu espírito for pouco adiantado. O sonâmbulo que fala, e isso aqui é interessante, né? Essa questão do adiantamento do espírito. Um exemplo era o Chico Xavier, né? Que tinha pouquíssimo estudo, mas era extremamente inteligente, muito culto, porque o seu espírito já trazia essa bagagem de outras existências, Miranda. Sim. Nós tínhamos acabado de estudar a situação do rapaz, que ele via as doenças, mas não prescrevia medicação. Isso. Aí trabalhamos muito bem esse item, ainda baseado nesse outro exemplo, no estudo anterior. E aí Kardec continua dizendo o seguinte, vamos lá, calma que eu voltei aqui para ver o que a Miranda falou. Ele diz que o sonâmbulo que fala por si próprio pode, portanto, dizer coisas boas ou más, exatas ou falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos processos de que use, conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. Paulo Renato chegou, seja bem-vindo. A gente retomou aí o início, Paulo Renato, do item 174. E adiantou algumas linhas. Ótimo. E aí continua aqui. É então que a assistência de outro espírito pode suprir as suas deficiências. Entretanto, como acontece com os médiuns, um sonâmbulo pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau. Isso aqui tem que se ter muito cuidado, né? Porque a pessoa pode ter a faculdade mediúnica, pode ser autêntico, porém, Miranda, ela pode estar sendo influenciada por um espírito mau. A autenticidade da mediunidade está presente. Agora, a qualidade do espírito que vai se valer do médio vai depender muito da ascendência moral do médio. A gente não compreende o Chico Xavier indo ao microfone para um espírito leviano falar sobre ele, através dele, porque ele não tem nem sintonia. Não, ele nunca vai desrespeitar, desconsiderar ou maltratar o espírito leviano, mas esse, quando se aproxima, não casa vibracionalmente para ter espaço de uma comunicação. Vai ser acolhido pelo Chico, vai ser amparado, respeitado, ajudado, mas não se colocar como instrumento dele. E aí, Paulo Renato, muita gente fala assim, porque eu fui no médium, o médium acertou tudo da minha vida. Aí, pronto, aí tudo que aquele médium falar, a partir de agora é lei. Só que se o médium tiver mal assistido, a faculdade pode ser autêntica, ele realmente pode ter acertado algumas informações. Mas isso não quer dizer que ele é bem assistido espiritualmente. Justamente. No capítulo 20, Kardec vai falar sobre a influência moral do médium, né? Mais adiante, mas a situação é interessante para se ter atenção, mas às vezes a gente não quer ter esse tipo de atenção, a gente quer a resposta que procura. Nós não estamos muito interessados, muitas vezes a pessoa não está muito interessada na qualidade moral do médium.
Só quer saber aquilo... só quer saber se o médium respondeu com exatidão aquilo que ela queria ouvir. E isso que causa, às vezes, uma dependência cega. E a pessoa pode ser conduzida a fazer atos que, de ordinário, ela não faria. Né? Nós temos visto aí na TV, na imprensa, nas redes sociais, aqueles jovens que influenciam outros pelas redes sociais para cometer crime, se automutilar. Né? Então, a gente observa que aí é uma dependência cega, sem raciocínio nenhum. De alguma forma, a pessoa tem algum interesse naquela situação, que é meio estranho, mas tem, e por causa desse interesse, ela se submete cegamente à vontade e aos caprichos do outro. Embora essa vontade, esses caprichos estejam prejudicando a sua saúde física, mental, prejudica outras pessoas. Então a gente fala dos médios, né, dos espíritos, mas tem gente que se coloca em absoluta dependência de outra. Então em tudo é preciso usar a razão. Deus não nos permite a razão, o raciocínio à toa. É preciso que a gente aprenda a discernir, saber onde estão os nossos verdadeiros interesses, onde devemos pautar a nossa felicidade e a nossa segurança. E às vezes a procura de um médium não passa por isso. Não se procura o médium pelas suas qualidades morais, mas pelo que ele pode oferecer. Exatamente, isso é um ponto muito importante, porque nós temos aqui muitos ouvintes agora que com certeza ou já procuraram, ou conhece alguém que procurou, e o argumento, ele não é um argumento muito justo, no sentido de dizer, a mediunidade daquela pessoa é autêntica. A gente não está colocando em dúvida a mediunidade da pessoa, se ela é autêntica ou não. Ela efetivamente pode dar informações, ela pode nunca ter visto você. Você entrou ali naquele dia, ela foi lá, fez lá o jogo dela, ou alguma coisa que ela utilize, e ela pode dizer muitas coisas da sua vida que são verdadeiras, porque ela está sendo assistida espiritualmente, ela tem a mediunidade, ela consegue fazer leituras, mas se moralmente ela não for uma pessoa confiável, e se os espíritos que a assistem forem espíritos mentirosos, gananciosos, eles podem dar informações verdadeiras, mas podem arruinar a sua vida, né, de uma forma, às vezes, até irreversível. Tem um livro Aconteceu na Casa Espírita, que a mediunidade era autêntica, mas quem estava ali fez uma colocação para conquistar a confiança e depois a influência foi perniciosa. Então, assim, fiquem muito atentos aos nossos ouvintes, porque eu volto a dizer, a questão não é se o que o médium disse é verdadeiro ou não é verdadeiro, assim, é verdadeiro, tá bom, a mediunidade é autêntica, ele deu informações que você não tinha, que ele não tinha como ter acesso, mas isso não garante uma segurança em você confiar em tudo que venha daquele médium. Porque espírito superior, ou pelo menos um espírito que não é superior, mas é um espírito responsável, que está buscando compromisso no bem, ele não tem o objetivo de seduzir ninguém. Exatamente. E aí, muitas vezes, a pessoa é seduzida pela questão de, ela acertou tudo, ela já não avalia mais nada. Ela não vai querer saber se a parte moral, ela não vai querer avaliar e discernir sobre a informação que está sendo dada, porque um espírito bom, ele não vai falar coisas ruins, ele não vai colocar você contra ninguém, ele não vai chegar para você e dizer, eu vou te mostrar quem é que fez um trabalho para você, porque não sei quem está te traindo, não sei porque a sua mãe não confia nela. Um espírito bom jamais ia ter um discurso desse, mas se a pessoa te conquistou num primeiro momento por ter falado coisas que ela não tinha como saber, a partir dali a pessoa tende a acreditar em tudo que aquele médium falar. E aí as consequências podem ser desastrosas. É isso aí. Espero que os ouvintes estejam entendendo a gente. Leu Aconteceu na Casa Espírita, porque traz uma experiência, uma situação e depois um processo obsessivo no grupo. É igual se coloca em armadilha, né? Para pegar pássaros, animais. Coloca-se ali aquilo que atrai. Uma vez atraído, ele fica preso naquela armadilha, né? Então, os espíritos que querem prejudicar realmente, eles criam as situações favoráveis à crença. Né? Eles não vão
falar mentira? Porque se falar mentira, a pessoa vira as costas e vai procurar outra. É. Então vão verificar, pesquisar e falar aquilo que interessa à pessoa. Por algum tempo vai dar a ela essas verdades. Depois, em meio a essas verdades, eles vão se mostrando qual o seu verdadeiro interesse. É isso aí. Às vezes o interesse dele não é nem a pessoa em si, mas às vezes é um familiar, um amigo com quem ela tem contato. Como ele tem interesse de destruir aquele tal familiar ou amigo com quem ela tem proximidade, ele conquista a sua confiança para que ela seja, de algum modo, um instrumento para destruir o outro, para que as suas intenções maléficas sejam levadas a efeito. Então, às vezes, a questão nem é pessoal realmente. Você está servindo de ponte entre o espírito que quer fazer mal e aquele que a quem ele pretende fazer o mal. Lembra do livro Sexo e Destino? Aquele espírito atuava no Cláudio, né? Seduziu a Marita, mas o objetivo dele era ferrar o Cláudio. As obras do André Luiz estão cheias desses exemplos. Então, tem que se ter muito cuidado com o exercício da faculdade mediúnica em si no outro. Né? Porque nem tudo que reluz é ouro, não é isso que se diz no ditado popular. E o próprio Paulo dizia, né, que João dizia que nem todo espírito vem de Deus, isto é, proclama a mensagem de Deus. Cada um, às vezes, proclama as inclinações do próprio coração. Então tem que se saber filtrar. É isso aí. Kardec vai dar continuidade aqui nesse item 174, falando sobre essa questão moral do médium. Ele diz que é principalmente nesse caso que as qualidades morais exercem grande influência para atraírem os bons espíritos. Quer dizer, o médium tem que ser assistido por bons espíritos. Como é que tu vai saber, num primeiro encontro, só porque o médium falou coisas que ele não tinha como saber, que ele é um médium moralmente confiável? Você não tem como saber. Tem como. Tem que se avaliar realmente a o que vida ele do fala, médium. a vida e o que ele fala também. Vivência, Quais são as informações que ele está trazendo? São informações que um espírito bom traria? Então isso tem que ser avaliado também. Kardec coloca lá no final as informações apócrifas, aquelas comunicações mediúnicas que aparentemente conduzem ao bem, mas que no meio delas tem ali armadilhas. Tem armadilhas. Então é interessante realmente ver a vivência do médium, como ele vive, como ele age em sociedade, se for possível, né? Se o médium está lá nas redes sociais... Exatamente. Arrumando confusão, falando mal dos outros, brigando. Se na vizinhança ele não é bom vizinho, então tem que se ter cuidado. A Miranda, os vizinhos gostam muito dela. Por causa dos gatos. Dos cachorros. Da Nessie, então. Não, mas olha, meus vizinhos têm cachorro, tem bichinhos também. É a minha valia. São poucos que não tem. Glória a Deus. E aí, Kardec encerra esse tópico sobre o sonambulismo e tem uma recomendação aqui da leitura do Livro dos Espíritos, né, para aprofundar aí o conhecimento. Sobre o sonambulismo, questão 425. E também, aqui no Livro dos Médiuns, aconselha-se, como o Paulo Renato falou, a ler o capítulo sobre a influência moral do médium. E aí ele encerra esse tópico e nós vamos iniciar o item 175, que se trata aí dos médiuns curadores. Todo mundo quer encontrar um médium curador. Seria bom, né? Mas não é tão simples assim. Você pode até encontrar, mas não é simplesmente achar o médium e achar que vai resolver seus problemas, não é? Vamos ler aqui para a gente entender isso. Então, no item 175 diz Kardec: somente para não deixar de mencioná-la, falaremos aqui desta variedade de médiuns, porque o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que devemos nos restringir. Aliás, estamos informados de que um médico, amigo nosso, se propõe a tratá-la em obra especial sobre a medicina intuitiva. Aliás, hoje em dia tem sido muito comum aí os médicos buscando, né, essa explicação também sobre a importância da parte espiritual para a medicina humana, terrestre. Kardec continua dizendo o seguinte: diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Isso aqui é impressionante, Paulo Renato, porque a gente, quando lê isso aqui a primeira vez, fala assim: a pessoa tem a condição de curar
pelo simples toque, né? O toque a gente até entende, né? Porque você está tocando ali, envolvendo com magnetismo, mas pelo olhar ou por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. É impressionante. Na questão 556 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e entusiastas. E ele vem respondendo. É interessante a questão 556, porque ele diz, ele sublinha aqui a questão do sentimento. Ih, você saiu do microfone. Ó. Ele sublinha aqui a questão do sentimento, né, que nós falávamos anteriormente, e fala da assistência espiritual. Então, aquela pessoa que cura pelo simples olhar, nós subentendemos que ela não está curando tão somente porque olhou. O olhar é uma direção, ela direciona a vontade dela, no caso aqui direcionando o fluido, para aquela pessoa com desejo ardente, na expressão de Kardec, de curar, de que a pessoa fique boa. Então esse desejo, essa vontade direcionada, leva ou facilita aos espíritos transportar os fluidos da pessoa até aquela outra que necessita de amparo. Ela envolve a pessoa naquela energia curadora. E os espíritos fazem a cura. Isso aí. Os espíritos fazem a cura, porque a cura não é o fluido que cura, é a sua manipulação. Né? O só olhar e transmitir o fluido não significa nada, em linhas gerais, se não tiver quem manipule aquelas energias de forma que ela vá dar o resultado que se espera. Né? Então a gente volta à questão anterior daquele rapaz que via a doença, mas não tinha um remédio, porque ele não era o médico. Ele não sabia dar a medicação, ele só sabia identificar a doença. Então o médium, nesse sentido, é a mesma coisa. Ele direciona as energias que lhe são próprias, com o desejo sincero de ser útil, e esse desejo sincero de ser útil é como se fosse uma evocação. E o espírito amigo, que tem habilidade, né, especialização para isso, ele vai, manipula os fluidos, associa com outras energias e promove o alívio ou a cura. Então tem mais coisas em jogo do que propriamente o olhar, né? Até porque, se fosse assim, o médium curador, ele ia curar todo mundo que tivesse à volta dele, porque ele toca, ele abraça, ele olha. É só olhar. Então, assim, todo mundo que tivesse com câncer era só procurar o médium curador, dar um abraço nele e estava curado. Tá curado. Né? Porque se depender da vontade do médium, claro que ele vai querer ajudar a pessoa a se curar. Só que não é tão simples assim. Às vezes a pessoa precisa passar pela enfermidade, às vezes a pessoa precisa desencarnar. E não é o médium curador que vai resolver isso. Agora, ele tem o potencial, uma vez sendo possível e permitido, de ser utilizado dessas energias que ele carrega consigo, né, desse magnetismo de cura, para que os espíritos que têm essa condição de aplicar essas energias de forma correta, eles façam o trabalho que for necessário para promover essa cura. Jesus não precisava disso porque ele trazia em si essa potencialidade. Então Jesus ali não estava sendo um médium curador. Ele próprio era o agente da cura, não é isso, Paulo Renato? Com certeza, e tinha sabedoria para curar. Até porque ele via. Né? Ele via por dentro, ele sabia, enfim. Não só havia doença, do planeta, como sabia, né? Ele criou isso tudo, né? Não só havia doença, mas como sabia o remédio que fosse necessário. Mas na questão 663 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Resposta: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm que ser suportadas até o fim. E continua a resposta. Então, como você falou, um médium curador não pode curar tudo. Nem Jesus curou todos. Aliviou muitos, mas não curou todos. Chico Xavier, com o receituário lá do Dr. Bezerra, ajudou a muitos, mas nem todos ficaram curados.
Nem todos receberam alívio, embora recebessem assistência, mas não receberam alívio. Porque é preciso a sintonia. Não basta que exista o médium curador e o espírito que queira curar. É preciso que a pessoa se coloque na posição de receber, de acolher aquelas energias na sua intimidade espiritual, na sua intimidade física. Porque ainda aí, sem sintonia, não existe o alívio ou a cura. O André Luiz mostra muito bem lá num desses livros dele, que eu não lembro qual é, do padre que estava rezando a missa, distribuindo hóstias, os espíritos iam lá no altar, magnetizavam a hóstia, mas para essa ou aquela pessoa a hóstia, na hora de ser absorvida, ficava de cor escura, perdia aquela claridade. Embora o medicamento estivesse ali, ela, pelo seu comportamento mental, ela, digamos, se recusava a receber aquele remédio. Parece estranho, mas é isso. E às vezes a gente busca o altar para receber dos anjos o apoio à nossa saúde física. Mas estamos ali tão somente na presença de corpo, com a presença de corpo. Porque o espírito está com as suas preocupações, com o seu egoísmo. Então, na hora de receber a bênção, é preciso que o pensamento esteja ajustado às bênçãos que estão sendo oferecidas. Se não estivermos dentro dessa condição, poderemos sair dali frustrados. Embora sob o amparo de um grande médium curador, podemos não encontrar nenhum alívio. E depois acusar o médium de charlatão. É o que sempre acontece. É verdade. A culpa ainda cai em cima do médium. O Chico passou muito por isso, né? A casa é fraca, tem aquele negócio, né? Porque as pessoas querem exigir do médium que ele faça um milagre, né? Que ele resolva o problema. Dela, né? Faça parte dela. Enfim, vamos dar sequência aqui. Kardec diz o seguinte: certamente dirão que se trata simplesmente de magnetismo. Ele está falando sobre o médium de cura ainda, né? Uhum. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quando se examina o fenômeno com cuidado, facilmente se reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento regular, seguido e metódico. No caso que apreciamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente. Ao passo que nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta que caracteriza a mediunidade torna-se evidente em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem ser qualificadas de médiuns curadores recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Isso aqui geralmente pode trazer algumas dúvidas, né, Paulo Renato? Porque eu já vi pessoas falando assim: porque eu aplico o passe magnético sem a interferência dos espíritos. Eu falei assim: como é que você sabe? Né? Porque a pessoa queria dizer o seguinte, que ela poderia atuar como magnetizadora e ela promover a cura sem a interferência dos espíritos. E aí, como entender isso? É difícil, porque os espíritos falam no próprio livro dos espíritos, na intervenção dos espíritos em nossas vidas, nos acontecimentos, né? É quase que impossível nós agirmos de uma forma tão independente quanto pensamos que podemos agir. E nosso dia a dia é a mesma coisa. Nós achamos que estamos agindo com absoluta independência, mas se olharmos direitinho, nós vamos observar que nós estamos agindo sob a influência de alguém, sob a influência da mídia, de um amigo, dos pais que nos falaram tal coisa, nos deram tais conselhos, né? Agimos sob a influência do medo que nos foi sugerido. Então estamos sempre agindo sob a influência de alguém. Um médium, embora ele não perceba, ele age no campo da cura, ele age sempre com a ajuda de um espírito bom. Sempre, embora o médium possa não merecer, mas se
aquele que roga a cura merecer e se for conveniente, digamos, os espíritos vão dar a ele a cura ou o alívio, independente das qualidades, aí nesse caso independente das qualidades morais do médium. Então, só os espíritos superiores, realmente, os espíritos bons, podem promover a cura, porque aqueles espíritos inferiores, pela sua própria vibração, né, as energias que deles emanam causam perturbação, desconforto e geram doença. Kardec chega até a perguntar, aqui no Livro dos Médiuns mais à frente, e passou o nosso tempo. Então, Miranda não voltou, nosso tempo acabou, fica para a semana que vem, Paulo Renato. Hoje ele estava atento, hein? Hoje eu estava atento. É isso aí. Muita paz a todos. Deus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês a contribuição que é muito importante do Clube da Fraternidade, pelo telefone 3386-1422. Pode contribuir com qualquer quantia, né, até R$1, né, desde que seja extremamente sincera. O Clube da Fraternidade 3386-1422. Astênio? Sim. Aonde paramos? Paramos na Revista Espírita de fevereiro de 1860, onde Kardec faz um comentário a respeito de um romance legendário, cujo título era Bibliografia Condessa Matilde de Canossa. Foi um romance publicado por um tal de Bresciani, da Companhia de Jesus, né? E aí, lá pelas tantas, lá na página 170 desse livro, o autor do livro começa a tecer críticas levianas a respeito da doutrina espírita, né? E o Kardec transcreve aqui, né, essas críticas, né? Ele transcreve um texto que está na página 170 desse romance, e que dentro desse texto tem essas críticas. E depois Kardec vai rebater essas críticas, né? Então, o parágrafo que nós estávamos vendo no nosso último programa era quando o Bresciani, nessa página 170 do livro, dizia o seguinte: vejamos, brava gente, falai. Ele está se dirigindo aos leitores dele, tá? Então, vejamos, brava gente, falai. Porque essas contorções, e aí, antes disso, obviamente, ele descreveu aqui uma série de ocorrências vinculadas ao magnetismo e ao espiritismo, né, de modo até bastante desrespeitoso. Então, vejamos, brava gente, falai. Porque essas contorções e esses olhares sombrios? Quem sabe acabareis me dizendo mistérios da natureza, leis desconhecidas, força da lucidez, sentido oculto no organismo humano, sutileza do fluido magnético, do influxo nervoso, das ondulações ópticas e acústicas, virtudes secretas que a eletricidade ou o magnetismo excitam no cérebro, no sangue, nas fibras, em todas as partes vitais, potências e forças supremas da vontade e da imaginação,
Tá? Então aqui ele mesmo está imaginando que tipo de respostas os leitores dele dariam a ele quanto a essas indagações, né, que ele fez anteriormente, né, das mais diversas manifestações mediúnicas. Sim. De, por exemplo, médiuns analfabetos escreverem com grande lucidez, né? Então, longe dele identificar, né, a grandeza de um fato desse, um médium de cura, esse tipo de coisa, ele via por trás disso em todas as situações a ação do demônio. Crítica, né? A crítica. Porque para ele o demônio era o causador de tudo isso, né? Isso é lamentável, né? Bom, obviamente que Kardec não poderia deixar de rebater, porque ele tinha a missão de nos esclarecer, né? Bom, então prosseguindo ainda na transcrição, né, da página 170 do romance do Bresciani, né? Então aqui, quando nós estamos lendo, ainda é o Bresciani falando. Meus amigos, isto são ninharias, palavras vazias de sentido, frases ocas, desvios ambíguos. Então aqui ele está criticando as próprias possíveis respostas, as próprias possíveis explicações que os leitores dele dariam. E ele está chamando essas explicações dos leitores de ninharias. Meus amigos, isto são ninharias, palavras vazias de sentido, frases ocas, desvios ambíguos, enigmas que nem compreendeis. Toda a diferença que há entre nós e nossos antepassados é que para negar, porque lá no romance dele ele mostra lá os antepassados acreditando nessas coisas todas, né? Então toda a diferença que há entre nós e nossos antepassados é que para negar um mistério forjamos 100 outros, ao passo que para aquela boa gente um gato era um gato e o diabo. Temos a pretensão de dotar a natureza de forças que ela não tem, nem pode ter, né? Isso aqui, você nota que o agente nota, né, que ele fala que os leitores, ao dar aquelas possíveis explicações, estariam dotando a natureza de forças que ela não tem, nem pode ter. Agora, por que não pode ter? Porque ele acha que não pode ter? Ele é nitidamente católico fervoroso, né? E baseado no catolicismo, naquilo que ele acreditava, né? Ele contestava. Sim, como o diabo. Porque para ele... E o diabo não tem explicação. Isso, para ele a resposta de ser ação do diabo atendia plenamente exatamente a conveniência dele, né? Exato, a conveniência. Exato. Bom, temos a pretensão de dotar a natureza de forças que ela não tem, nem pode ter. Nossos velhos, mais sábios e mais francos, diziam sem muito rodeios que havia operações sobrenaturais, tratando-as muito ingenuamente de feitiçaria. Entretanto, prossegue ainda o Bresciani, tá? Quando não for mais o Bresciani, eu falo, tá bom? Então, entretanto, menos versados do que nós no conhecimento dos fenômenos naturais, sem dúvida chegaram algumas vezes a tomar por um efeito prodigioso coisas que não saem da ordem natural, ao passo que os modernos, muito mais esclarecidos, não deixam de olhar bom número de charlatanices dos magnetizadores como efeito misterioso das leis secretas da natureza, e as operações realmente diabólicas como passes de magia mais ou menos sutis. Então ele ficava muito satisfeito se as operações fossem realmente diabólicas. Mas os homens mais cristãos do velho tempo bem sabiam que os espíritos maus, evocados por meio de certos sinais, de certas conjurações, de certos pactos, apareciam, respondiam, alucinavam a imaginação, impressionando de mil maneiras e, sobretudo, fazendo o maior mal que podiam aos que com eles conversavam, né? E é interessante que aqui ele fala da evocação feita no passado, das evocações feitas no passado de espíritos maus. Bom, confessai, pois, de boa fé, que mesmo em nossos dias, em maior número que antigamente, temos os nossos necromantes, encantadores e feiticeiros, com a diferença de que os nossos pobres pais tinham horror a esses malefícios, por eles praticados em segredo, nas trevas, nas cavernas, nas florestas, e que muitos se arrependiam, confessavam-se e faziam penitência. Hoje, porém,
são exercidos nos salões resplandecentes de ouro e luz, na presença de curiosos, de moças, crianças e mães, sem o menor escrúpulo e muitas vezes se deleitando com as superstições da Idade Média. Então, ele estava criticando que agora, aquilo que os antepassados faziam apenas escondidos, que se fazia agora em salões iluminados. Está jogando pedra direta em cima dos fenômenos espíritas. Isso mesmo. Porque para ele tinham que ser fenômenos diabólicos. Não é isso? Bom, crede-me, em todas as épocas os homens quiseram manter negócios com o demônio. E olha só, olha o absurdo, a incoerência, né? Ele acreditava no diabo, mas não acreditava em espíritos. Não, e é interessante a colocação, né? Eu digo assim, porque em alguns momentos ele fala espíritos maus, quer dizer, você vê que não tem nem coerência, né? Sabe? Então, mas aqui ele volta a falar dos demônios, então. Ele fala, crede-me, em todas as épocas os homens quiseram manter negócios com o demônio. E esse espírito astucioso, então o demônio seria o espírito astucioso, né? E esse espírito astucioso, embora os homens não o devolvam aos abismos e com ele mantenham o comércio, presta-se a todas as transformações. Aí é complicado, né? Porque por mais que se manifeste o bem, ele vai dizer que o bem é uma das transformações do diabólico. Diabólico. Né? Então, por mais que haja luz, é a transformação do trevas. Bom, nos séculos idólatras, ele vivia com os oráculos e as pitonisas. Né? Então, o demônio vivia com os oráculos e as pitonisas, que eram médiuns, né, do passado. Exatamente, né? Ele fala erradamente, né? Os diabólicos, né? Sim. Então, no passado, o demônio convivia com os oráculos e as pitonisas, que os oráculos eram sábios, né, cara? Sim. Bom, mostrava-se sob a forma de pomba, de pega, de galo, de serpente e cantava versos fatídicos. Isso tudo o diabo fazendo. Na Idade Média, apresentava-se pedante aos povos bárbaros e lhes aparecia sob formas terríveis, em monstruosas conjurações. Se por vezes ele se encolhia e se sutilizava a ponto de alojar-se nos cabelos, em garrafinhas, em filtros, que os feiticeiros faziam os amantes beber, não era sem inspirar grande terror. Então, as mais diversas formas de manifestação do demônio, tá certo? Hoje, ao contrário, ele, o demônio, se presta à civilização do século. Alegra-se no mundo elegante, nos saraus brilhantes, alternadamente dormindo com os sonâmbulos, dançando com as mesas, escrevendo com as cestas. Então era o demônio por tudo que... E é interessante esse demônio, que ele é capaz de se multiplicar, né? Travestir. Né? É capaz de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Na verdade não é muito gentil. Tem cuidado de não amedrontar ninguém. Então, como ele está parecendo muito elegante e tal, ele está tendo cuidado para não amedrontar ninguém. Né? Então, é uma crítica que ele está fazendo à ação do demônio. Veste-se a americana, a inglesa, a parisiense, a alemã. É realmente amável sob a barba e o bigode fino dos italianos. É a coqueluche dos salões e seria muito desajeitado se não se revestisse de uma distinção irreprochável. Vede, tornou-se tão bom apóstolo que conversa de modo muito cortês com aquela senhora que ainda vai à missa e que se lhe disserdes, cuidado, há coisas que não são naturais e não poderiam ser. Há nisso algo de nebuloso. Os bons cristãos não tratam destas coisas. Vos riria na cara, então essa senhora que iria à missa, vos riria na cara e responderia com um arzinho biruta. Que diacho, tudo isso é muito natural. Também sou cristã, mas não sou imbecil. Né? Então ele está aqui dizendo que aqueles que participam, né, dessas mesas, desses fenômenos, etc., hoje, se alguém disser que é o diabo que está provocando aquilo, ela refutaria. Né? Exatamente. Dizendo, eu não sou imbecil, eu não estou sendo iludido por nada, eu estou constatando, eu estou observando. Né? Enquanto isso, prossegue o Bresciani, enquanto isso,
Caso se apresente uma ocasião, ela magnetizará sua filha. Isso, essa senhora que vai à missa, etc., né? Ela magnetizará sua filha de 20 anos, a fim de fazer com que leia, na sua intuição magnética, fatos distantes e segredos do futuro. Ou seja, ela desenvolveria a mediunidade da filha e daí por diante, né? Ou a capacidade magnética. Deixe-vos a pensar se esse belo diabo de luvas amarelas deve rir no rosto da boa cristã. Deixamos aos nossos leitores o cuidado de apreciar o julgamento de P. Bresciani. Em vão aí procurarão, como nós, argumentar, e olha que quem está falando isso aqui ainda é o Bresciani ainda. Deixamos aos nossos leitores dele, Bresciani. Deixamos aos nossos leitores o cuidado de apreciar o julgamento de P. Bresciani. Em vão aí procurarão, como nós, argumentos peremptórios contra as ideias espíritas, uma demonstração qualquer de falsidade dessas ideias. Sem dúvida, pensa ele que não vale a pena fazer-lhes uma refutação séria e que basta um sopro para dissipá-las. Todavia, parece-nos que, a exemplo da maioria dos adversários, chega ele a uma consequência inteiramente diferente à esperada, desde que não prova, por A mais B, que isto não é nem pode ser. Como P. Bresciani é um homem de talento incontestável e de instrução superior, pensamos que desde que seu objetivo era combater os espíritos, teve de reunir contra estes as suas armas mais terríveis, de onde concluímos que se não diz muito é que nada mais tem a dizer, que se não dá outras provas é porque não as tem melhores para opor, sem o que não teria tido o cuidado de deixá-los no fundo do saco. Os mais ridicularizados em toda essa argumentação não são os espíritos, mas o próprio diabo, que é tratado um pouco cavalheirescamente e não como algo levado a sério. Tudo isso ainda é o Bresciani falando. Seríamos induzidos a pensar, diante deste espírito chistoso, que o autor não acredita mais no diabo do que nos espíritos. Se, portanto, como se pretende, o diabo é o agente único de todas as manifestações, forçoso é convir que representa um papel mais divertido que terrível, e muito mais capaz de excitar a curiosidade do que amedrontar. Tal é, aliás, até o presente, o resultado de tudo quanto se tem dito e escrito contra o Espiritismo, de modo que mais o tem servido que prejudicado. Então, o Bresciani já se antecipa das prováveis análises, das prováveis críticas que se fariam às colocações dele. E aí termina aqui a transcrição de Kardec do texto do romance, e aí entra o próprio Kardec. Então, o que nós vamos ver a partir de agora são manifestações do Kardec a respeito desse texto. E aí, uma análise, né, do Kardec em relação ao texto. Uhum. Aí Kardec diz o seguinte: segundo a maioria dos críticos, o fato das manifestações não tem alcance. É um entusiasmo passageiro, um brinquedo de salão, e o autor não nos parece tê-lo encarado por um lado mais sério. Se assim é, por que se atormentar? Então Kardec começa assim: se o autor considera que isso é um entusiasmo passageiro, que isso é um brinquedo de salão, por que está gastando tempo com isso? Se ele não está questionando, né? Se ele não admitisse que isso é algo sério, ele não estaria gastando tempo, né, de escrever um livro a respeito, né? Se é uma brincadeira, é algo passageiro, não gaste tempo com isso, deixa para lá, né? Mas por que ele não deixa para lá? Porque ele sabe que não é uma brincadeira, né? Bom, se assim é, por que se atormentar? Deixai à moda o cuidado de trazer amanhã outro passatempo, e o Espiritismo viverá o que viveu a mania dos vasos chineses. Né? Que se o Espiritismo é essa coisa passageira, viverá a mania do que viveu os vasos chineses. O espaço de 2 estações. Então, o Espiritismo acabaria logo. Então, se o Espiritismo é uma brincadeira, toda brincadeira cansa, né? Perde a graça, outra brincadeira vem para o lugar, então ninguém deveria se preocupar com o Espiritismo. Né? É igual o vaso chinês. Né? Então, atirando-lhe pedras, dão a impressão de temê-lo,
porquanto não se procura abater senão o que se teme. Não é? É então, isso aí. Tá com medo do espiritismo, escreve uma obra imensa. Por quê? Né? Bom, se é uma quimera, uma utopia, por que se bater contra moinhos de vento? É verdade, dizem, que o diabo algumas vezes nele se intromete, que o diabo se intromete no espiritismo. Mas não haveria necessidade de tantos autores como este de pintar o diabo com cores róseas para despertar em todas as mulheres a vontade de conhecê-lo. Né? Quanto mais eles pintam o diabo, né? Com essas facetas todas, desperta até uma certa simpatia em relação ao diabo, né? Que seria um serzinho bastante criativo, bastante interessante, né? Bom, prossegue Kardec, terá P. Bresciani examinado bem a questão? Terá pesado o alcance de todas as suas palavras? Que nos permita a dúvida. Quando ele diz que são essas respostas de pessoas mortas e enterradas, quem lhes faz ver um futuro que não existe? Nós nos perguntamos se foi um cristão ou um materialista que escreveu semelhantes coisas, embora o materialista falasse dos mortos com mais respeito. Então, Kardec acha que se o materialista fosse falar dos mortos, teria mais respeito do que o Bresciani. Ele deu uma alfinetada nele. Né? Essa foi só a primeira, ainda mais ainda. Quem os faz proferir essas blasfêmias contra Deus? Né? Que seria outra pergunta do Bresciani. Né? Quem os faz proferir essas blasfêmias contra Deus? Aí agora é Kardec. Mas onde estão essas blasfêmias? Né? Aonde que no Espiritismo existe blasfêmia contra Deus? Né? O autor, que atribui tudo ao diabo, as supôs que o Espiritismo proferisse blasfêmias contra Deus. O autor, que atribui tudo ao diabo, as supôs. Saberia, ao contrário, que a confiança mais ilimitada na bondade infinita de Deus é a base do Espiritismo? Né? Tanto é que o primeiro livro espírita, a primeira pergunta, que é Deus? Exatamente. Né? Então, Deus se tem alguma coisa que o Espiritismo não faz, é contrariar Deus. Muito pelo contrário, né, diferentemente desses autores, o Espiritismo nunca se preocupou com o demônio. Né? Sabe? O demônio não gera nenhuma preocupação para o espírita. Né? O que gera nos preocupação é Deus, tendo em vista e os demônios estão aqui, né? Sim, aqui. Nesses próprios autores. Exatamente. Né? Bom, então o autor, que atribui tudo ao diabo, as supôs. Saberia, ao contrário, que a confiança mais ilimitada na bondade infinita de Deus é a base do Espiritismo, que tudo nele se faz em nome de Deus, que os espíritos mais perversos não falam dele senão com temor e respeito, e os bons com amor. Então você vê que todas as perguntas, né, que quando Kardec iria interrogar um determinado espírito, ele perguntava se fazia aquilo em nome de Deus. Quer dizer, a ideia de Deus, o respeito a Deus, a admiração a Deus, está na base de tudo no Espiritismo. Né? Então, alguém dizer é uma incoerência, né? Alguém dizer que é o demônio que está na base de tudo, é não conhecer absolutamente nada de Espiritismo. Né? Bom, que há nisso de blasfematório? Quando o Espiritismo tudo faz em nome de Deus, está blasfemando de que modo? Está aparecendo o Padre Quevedo. Então, que há nisso tudo questiona. Que há nisso de blasfematório. Mas o que pensar dessas palavras? Então agora Kardec traz outras palavras do Bresciani. Temos a pretensão de dotar a natureza de forças que ela não tem, nem pode ter. Nossos velhos mais sábios as tratavam muito ingenuamente de feitiçaria. Tá, então isso foi uma frase do Bresciani que Kardec critica em seguida. Assim, é mais sábio atribuir os fenômenos da natureza ao diabo do que a Deus. Enquanto proclamamos o poder infinito do Criador, P. Bresciani lhe impõe limites. Então o Bresciani impõe limites a Deus e aumenta as possibilidades do diabo. Então o diabo sempre muito mais capaz do que Deus, né? Enquanto proclamamos o poder infinito do Criador, P. Bresciani lhe impõe limites. A natureza que resume a obra divina não tem e não pode ter, isso não pode ter, está com outro tipo de letra, porque foi a afirmação do Bresciani, né? Sim. E não pode ter outras forças além das que conhecemos.
quanto às que poderiam, aí Kardec falando, quanto às que poderiam ser descobertas, é mais sábio atribuí-las ao diabo, que assim seria mais poderoso do que Deus. Então, o que a gente vê realmente é que eles acreditam muito mais no diabo do que em Deus, né? Em folclore, né? E o nosso tempo está acabando, deixa eu ver se eu avanço só mais um pouquinho aqui. Assim, há necessidade de indagar de que lado está a blasfêmia, ou o maior respeito ao Ser Supremo. Será que é do lado do Espiritismo que está a blasfêmia, ou estaria a blasfêmia do lado desses próprios autores? Exatamente. Né? Enfim, o diabo toma todas as aparências, né, segundo esses autores. Aí ele mostra aqui, né, uma outra frase do Bresciani. Na verdade, não é muito gentil, veste-se americana, inglesa, parisiense, é realmente amável sob a barba e o bigode fino dos italianos, seria muito desajeitado se não se revestisse de uma distinção irreprochável. Mas nós temos que parar e prosseguir na próxima. Que pena, né? Meu amigo, vamos terminando por aqui o estudo da Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando sempre a vocês, sendo chato, né? É um pouquinho, que contribuam com o Clube da Fraternidade. 3386-1422. Nem que seja com R$1. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.